Bom, pessoal, agora a gente vai tratar da base de cálculo do ITCMD. E conforme consta no artigo 38 do CTN, a base de cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens ou os direitos transmitidos. E vejam que o mesmo dispositivo que regulamenta a base de cálculo do ITBI também é o dispositivo que regulamenta a base de cálculo do ITCMD. E isso acontece porque o CTN ele é de 1966. E quando ele foi editado, a gente estava sobre a vigência de outra Constituição que não a Constituição Federal de 88. E quando ele foi editado, o ITCMD e o ITBI eram um imposto único de competência estadual. E foi a Constituição Federal de 88 que trouxe mais autonomia para os municípios. E foi aí que a gente passou a ter essa separação entre os tributos. O ITBI, disposto lá no artigo 156 da Constituição Federal, de competência municipal, vai tributar as transmissões onerosas com bens imóveis, enquanto o ITCMD, lá no artigo 155 da Constituição Federal, ele é de competência estadual e vai tributar as transmissões gratuitas de qualquer bem. E sabendo que o mesmo dispositivo rege a base de cálculo do ITCMD e do ITBI, é certo que a gente vai ter aqui no ITCMD a discussão sobre o que vem a ser esse tal de valor venal, ou como é que o Estado chega até esse valor venal. E aí, o primeiro ponto que a gente observa, que a gente tem que observar, é que o ITCMD é de competência estadual e, por isso, cada estado da federação vai ter uma legislação própria regulamentando a cobrança do ITCMD. Isso significa que é possível e provável que a gente tenha divergência quanto à forma de apurar a base de cálculo do ITCMD, a depender do estado onde esteja localizado o imóvel ou os bens do doador que esteja realizando a doação ou a transmissão gratuita causa mortes. E lembrem-se, caso a gente esteja falando de uma doação, de uma transmissão gratuita de um bem imóvel, a tributação do ITCMD ela se dá no estado onde está localizado o imóvel. E já no caso da doação de bens móveis e direitos, por exemplo, dinheiro, o estado responsável pela tributação dessa doação vai ser aquele onde estiver localizado o doador. Então, a gente tem essas diferenças entre o ITCMD. E isso é extremamente importante, porque os estados podem determinar formas diferentes de avaliar os bens, de chegar até essa base de cálculo. E isso deixa mais caro ou mais barato o ITCMD. Além, é claro, de cada estado possuir alíquotas diferentes muitas vezes. E é aqui, abrindo um parênteses, que mora grande parte do trabalho com planejamento sucessório, planejamento tributário, envolvendo as holdings. Né? A gente busca escolher o local onde fica mais barato tributariamente a operação. Porque, vejam só, quando a gente tem um imóvel e eu integralizo esse imóvel em uma empresa, esse imóvel ele passa a ser de propriedade da empresa e a gente pode dizer que ele se torna cotas dessa sociedade. E essas cotas, elas passarão a ser consideradas bens móveis. Então muda a regra da tributação. E é por isso que a gente consegue manusear o local onde vai ser tributada essa doação das cotas da sociedade. Das cotas das sociedades integralizadas por meio de um bem imóvel. E aí a gente faz um planejamento tributário para que se busque pagar menos imposto na doação ou na sucessão. Fecho parênteses. Então, é fundamental que a gente conheça muito bem a legislação estadual, onde vai ocorrer, onde a gente vai estar operando ali, seja uma doação, seja uma sucessão. Tem estados, por exemplo, como é aqui em Santa Catarina, que quando a gente tem a instituição ou a reserva do usufruto, a gente tem uma redução da base de cálculo para 50% do valor venal do bem. Mas, apesar disso parecer bom num primeiro momento, num segundo pode não ser tão atrativo, porque aqui em Santa Catarina a alíquota é alta e
Depois, quando for extinto esse direito, esse usufruto, vai ser cobrado novamente os outros 50% do ITCMD. E aqui eu não vou entrar em uma discussão sobre o que eu acho dessa medida, sobre a legalidade disso. Mas, eu repito, você precisa conhecer a legislação do estado em que você está atuando. E um outro ponto que a gente precisa ter ciência quanto à base de cálculo do ITCMD é sobre o tal do valor venal do bem. Mas aqui eu vou aproveitar da discussão que tem lá no ITBI. Lá no ITBI, a gente tem a discussão do tema 1113 do STJ, que vai nos dizer, basicamente, de forma bem resumida, que o valor venal corresponde ao valor de mercado do bem. E o valor declarado pelo contribuinte presume de boa-fé e presume uma certa veracidade. Então, ocorreu a sucessão causa-mortis, o valor que vai ser considerado como a base de cálculo do ITCMD é o valor de mercado dos bens e direitos. Com os bens imóveis é muito mais fácil de a gente visualizar. Quer ver? Vamos lá. Vamos a um exemplo, né? José tem uma casa que vale 2 milhões de reais. Mas o José ele comprou essa casa há muitos anos. E lá no imposto de renda dele, o valor histórico, o valor de aquisição dessa casa é de 500 mil reais. E aí o José vem a falecer. E eu pergunto para vocês. O ITCMD, ele vai ser calculado com base no valor histórico que está declarado lá no imposto de renda do José, que é 500 mil, ou com base no valor de mercado da casa, que hoje é 2 milhões. Qual é a base de cálculo? E a resposta aqui tem que ser o valor de mercado. Então vai ser 2 milhões de reais. Essa vai ser a base de cálculo do ITCMD de José. Isso se o inventário de José for feito de forma rápida. Porque se esse inventário ele demorar muito para ser feito, pode ser que o valor dessa base de cálculo seja ainda maior, porque ele vai ser atualizado junto mesmo com o valor do imóvel, né? Vai passando o tempo, o imóvel vai valorizando. Então, nada mais justo que, se a base de cálculo é o valor de mercado do bem imóvel, que ela se atualize da mesma forma. O STF tem uma súmula 113, que vai nos dizer que o ITCMD ele tem que ser calculado sobre o bem na data de avaliação. Então vejam, ainda que José tenha morrido em 2022 e lá em 2022 o valor do imóvel já era 2 milhões, só que o inventário está sendo finalizado agora, em 2025, a gente vai ter que avaliar esse imóvel, vai ocorrer uma avaliação desse imóvel dentro do inventário, e aí sim, agora, depois da avaliação, quase no final do inventário já, que a gente vai apurar a base de cálculo do ITCMD. E com isso, também é bom lembrar da súmula 114 do STF, que vai dizer que o ITCMD ele só será exigível depois da homologação do cálculo do inventário. Ou seja, praticamente quando o inventário estiver finalizado 100%. Então, pessoal, para a gente fechar aqui essa aula, eu sei que tem vários detalhes e aqui eu trago aquilo que eu acho mais importante para vocês. Vou dar uma resumida. O ITCMD é um imposto estadual, por isso que a gente tem que conhecer a legislação estadual, porque é extremamente importante a gente entender como se dá o cálculo da avaliação do bem para que a gente consiga chegar ao valor venal do bem e a gente não tenha problemas com essa declaração depois. E o segundo ponto é que a base de cálculo do ITCMD é o valor dos bens e direitos transmitidos, né? O que nos leva a considerar o valor venal como valor de mercado do bem. Lembrando que, em caso de sucessão, deverá ser considerado o valor na data da avaliação do bem e não da morte do sujeito para a determinação dessa base de cálculo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Dúvidas e inquietações, deixem aqui nos comentários que eu vou buscar responder todas as dúvidas. Deus os abençoe e até a próxima aula.